Fala pessoal, Cris aqui. Hoje eu vim trazer uma novidade absurda do ponto de vista de possibilidades de intercâmbio com direito a trabalho. Mas não só trabalho para o estudante, trabalho também para o cônjuge. E esse é um assunto que eu estou super empolgado para poder falar com vocês, então fica comigo, porque esse tem sido um dos tópicos mais pedidos pelas pessoas que me seguem. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa de vistos chamada Move Vistos, e nós ajudamos as pessoas a realizarem vários tipos de projetos no exterior, às vezes de passeio, outras vezes de intercâmbio e estudo. E todo mundo sabe que nós temos ajudado muitas pessoas a irem fazer cursos de pós-graduação nos Estados Unidos, o que é incrível. É literalmente, na minha opinião, o melhor visto de não imigrante dos Estados Unidos, sem dúvida. Ele é um visto muito completo, permite que você leve a família, que você trabalhe legalmente, que você se capacite, que você melhore o seu currículo, abre muitas portas no Brasil, no exterior, enfim. Eu acho que é uma jornada incrível e essa é a nossa mentoria F1 Professional. São aqueles cursos que têm um viés de te capacitar para que você aplique isso no mercado de trabalho. Esse é o foco dessa nossa mentoria. Mas tem um ponto que as pessoas volta e meia falam, que é: Cris, eu adoraria ir, mas eu preciso levar minha esposa e eu preciso que ela trabalhe também, porque ela tem uma carreira, ela não pode interromper a carreira dela por 2 anos, ou eventualmente, se eu for usar o OPT, ao término do curso, eu posso chegar até 5 anos de trabalho legal nos Estados Unidos, mas a minha esposa ela não tem como ficar sem trabalhar esse tempo todo. Ao contrário, a esposa tendo que estudar e o marido precisa trabalhar também. Às vezes o marido tem empresa no Brasil, e aí fica naquele dilema do eu posso trabalhar remoto, não pode, que na verdade não pode. E para algumas pessoas esses pontos não são tão importantes, elas contratam a Move e vão viver essa jornada nos Estados Unidos e ter nossa ajuda. Para outras, isso daqui é bem relevante. Eles acabam deixando esse projeto de lado e ficando no Brasil e deixando de viver uma experiência incrível como o intercâmbio internacional. Mas hoje eu vim trazer uma novidade que tem o potencial de mudar isso daqui para muitas famílias. Bom, vamos direto ao ponto. Eu fiz inclusive uma live no canal da Move ontem, domingo, o pessoal adorou a novidade. O que as pessoas gostam quando elas vão fazer um intercâmbio nos Estados Unidos com visto de estudante em cursos universitários? A possibilidade do estudante trabalhar, em alguns casos que são exceção, mas existem desde o início do curso. A possibilidade de levar a família, dos filhos poderem estudar durante o intercâmbio. Tudo que está atrelado ao que é os Estados Unidos, a cultura americana, aquela coisa toda. Um mercado muito forte, uma vida acadêmica muito pujante, então é o país que ele é o melhor país do mundo, não tem dúvida quanto a isso. Além disso, a possibilidade de você fazer financiamento estudantil, então para quem não tem todo o recurso ou não tem nenhum recurso, o projeto ele se torna viável a partir do financiamento estudantil, permite as pessoas terem a comprovação financeira e o dinheiro para poder se sustentar durante o curso. Então tem muita coisa legal. E sabe qual é a melhor coisa? Tudo que eu acabei de falar nessa nova solução também existe. Onde que esse novo programa ele se destaca em comparação a você estudar nos Estados Unidos numa graduação ou pós-graduação? Você pode trabalhar 24 horas em empresas fora da universidade e você pode trabalhar ao mesmo tempo quantas horas você quiser no campus da universidade. Então, em vagas como marketing, assistente de professor, o que quer que seja. Isso é muito legal porque te dá controle sobre o complemento de renda. Além disso, durante os breaks ou as férias, você pode trabalhar por quanto tempo você quiser fora da universidade. Não tem limite de tempo de 40 horas, por exemplo. E tem uma outra coisa muito interessante, você pode trabalhar remoto para o Brasil, para outros países. Isso daqui é uma coisa que nos Estados Unidos você não pode fazer. E isso não conta para o tempo de nada. Então, por exemplo, um empresário que tem uma empresa no Brasil que vá fazer esse intercâmbio e que ele esteja trabalhando 24 horas semanais, por exemplo, em empresas locais, ele pode legalmente manter a sua empresa no Brasil de forma atuante, com função remunerada, sem nenhum tipo de preocupação, porque isso não é nada contra o visto. É legal também o fato de que essa dinâmica de eu quero mudar de empresa é muito menos burocrática, porque a gente sabe que nos Estados Unidos o teu trabalho está atrelado àquela empresa e se você for mudar você vai ter que pedir autorização e tal. É um pouco mais burocrático. E nesse programa que eu estou trazendo para vocês não é assim. Você pode mudar a hora que você quiser, você pode ter mais de um trabalho eventualmente, dentro das regras, é óbvio, é muito livre. E uma das coisas que eu acho que são mais interessantes é que o trabalho desde o início do curso, ele não é uma exceção, ela é uma autorização padrão. Todos os estudantes eles podem trabalhar desde o início do curso. E sabe qual é melhor? Não é só em mestrado. Acontece também na graduação. Isso não vale para inglês, né? Mas para graduação e pós-graduação, o estudante ele pode trabalhar desde o início do curso em todos esses programas. Isso é maravilhoso. Só que tem um outro ponto, e eu acho que esse é o principal diferencial, que é o fato do cônjuge poder trabalhar. O cônjuge ele aplica para um Open Work Permit, que é uma autorização aberta de trabalho, onde pode trabalhar em qualquer área, qualquer empresa, por quanto tempo for, em quantas empresas quiser. Além disso, pode trabalhar remoto para o país. Então, imagina, se você tiver uma estrutura familiar em que o estudante eventualmente não for o provedor principal, ou o estudante ele até é, mas o cônjuge ele tem uma participação relevante nas finanças da família, ou ele simplesmente quer manter a vida profissional ativa, quer viver uma experiência internacional. Enquanto nos Estados Unidos não existe o cenário onde o F2, enquanto o F2, sem nenhuma autorização adicional, consiga trabalhar, nesse novo programa você consegue, e isso é
transformador. Imagina você sair do Brasil para um país de primeiro mundo e agora você pode trabalhar, sua esposa pode trabalhar e vocês fazem tudo isso despreocupados, sem ficar com medo de nada, tudo certinho dentro da lei. Se tiver empresa no Brasil, pode continuar tocando, não precisa delegar isso para alguém só para não infringir a regra do visto. Isso é muito, muito interessante. Eu acho que é uma novidade que a gente está muito empolgado de trazer para vocês. Nesse programa também existe o conceito do trabalho após a conclusão do curso, por também 3 anos, igual é com o OPT para os Estados Unidos. O que muda é que ele chama de PGWP. E em resumo, ele tem umas regrinhas básicas. Se você estiver fazendo um mestrado, você recebe até 3 anos de trabalho após a conclusão do curso, livremente, qualquer empresa, aquela coisa que a gente já conversou. Se for um doutorado, também. Se não for nenhum desses programas, for um curso mais profissionalizante ou um bacharel, aí a regrinha ela muda um pouco. Se o curso ele for de 2 anos de duração, recebe 3 anos de autorização de trabalho após a conclusão de curso. Se o curso tiver uma duração de 8 meses a 2 anos, aí não recebe os 3 anos, recebe um tempo de trabalho igual ao tempo de estudo. Ou seja, se você estudou 1 ano e meio, você pode trabalhar 1 ano e meio após o término do curso. Mas para a maioria dos programas, principalmente para mestrado, você vai estudar 2 anos e você vai poder trabalhar, além do tempo do curso, 3 anos adicionais. Com os benefícios de ser totalmente livre, de poder trabalhar em quantas empresas quiser, de não ter restrição de hora. Tem uma condição só importante de você estar bem alinhado em relação ao que é preciso que o estudante esteja fazendo para que o cônjuge possa exercer todos esses benefícios. O estudante ele precisa estar matriculado em um mestrado. Não adianta ser um certificate ou outros tipos de programas de pós-graduação. Não vale. Curso profissionalizante? Não vale. Precisa ser um mestrado ou doutorado. Tem uma regra que o mestrado ele precisa ter mais de 16 meses de duração, mas isso daqui é o padrão, eles quase sempre vão ter mais de 16 meses, então isso daqui não é um problema. Existe a possibilidade também do cônjuge conseguir trabalhar se o estudante estiver fazendo um curso de graduação, mas aqui já é mais restrito, tem algumas áreas específicas. Se o estudante estiver fazendo uma graduação em área de engenharia, enfermagem, direito e educação, nesses casos aqui, o cônjuge pode também ter esse Open Work Permit para poder trabalhar livremente, porque são áreas de interesse nacional. Legal demais, né? Então não é só em programas de mestrado do estudante que o cônjuge trabalha, também em alguns programas de graduação nessas áreas que eu falei. Então tem muito mais para poder falar aqui. O vídeo, o objetivo dele não é tentar cobrir todas as áreas, então tem um pouco mais de detalhe para poder trazer. Se vocês quiserem ir no canal da Movie Vistos, no dia 19 de outubro eu fiz uma live dando muito mais detalhes e mostrando muito mais informações. Eu vou inclusive deixar o link no final desse vídeo para vocês poderem clicar e ir lá assistir. Mas é realmente assim uma virada de jogo para muitos brasileiros que estão presos ao Brasil por falta de alternativa. Esse destino que eu tô falando para vocês é o Canadá. Provavelmente o principal aliado dos Estados Unidos nas últimas muitas décadas. Então se você quer ir para um país de primeiro mundo, essa é uma ótima alternativa. É óbvio, se você perguntar a minha opinião pessoal, os Estados Unidos é muito mais país do que o Canadá. Eu falo isso amplamente aqui e vou sempre manter minha posição. Os Estados Unidos é o melhor país do mundo e nenhum país, inclusive o Canadá, chega perto dos Estados Unidos. Só que tem essa outra perspectiva, que é o quê? Se os Estados Unidos não tiver um programa que seja atrativo para minha família e eu deixo de ir para os Estados Unidos, a minha outra alternativa não pode ser o Brasil. Porque o Brasil, ele é esse negócio instável, politicamente uma loucura, juridicamente uma confusão completa, aquele eterno país do futuro que ele nunca decola, mas na verdade ele afunda, né? A minha visão pessoal sobre o Brasil é de que, cara, o último a sair que apague a luz. E embora a gente esteja falando aqui de cursos de pós-graduação ou de graduação, a gente está falando de um intercâmbio que é temporário, vai chegar ao fim em algum momento, existe a possibilidade de que o teu projeto evolua depois. Evolua para que você permaneça no mesmo país como residente permanente, evolua para que você vá para outro país e que você tenha alternativas, porque agora você tem um trabalho na língua inglesa em empresas de ponta, você tem uma graduação em uma universidade extremamente reconhecida no mundo inteiro e você se destacou de todo mundo e qualquer lugar do mundo que você queira ir, você vai se destacar. Inclusive, ir para o Canadá cria uma experiência que pode ser legal até do ponto de vista dos Estados Unidos, porque eles são países parceiros. O Canadá ele tem uma diferença que, por exemplo, quando a gente fala em sistema imigratório, no Canadá eles têm um tal do Express Entry, que ele é um sistema muito mais padronizado, tem pontuação por diferentes critérios do seu perfil. Se você tiver mestrado no Canadá, vale ponto pra caramba. E se você tiver uma oferta de emprego, vale muito, muito ponto. Então acontece bastante de pessoas que estão indo para o Canadá estudar, acabam se qualificando imensamente para serem elegíveis ao visto de residente permanente do Canadá. Então essa é uma trajetória muito, muito comum, que embora não seja o projeto inicial, ela acaba acontecendo com, cara, um percentual altíssimo das pessoas. Então esse é realmente um projeto que tem uma capacidade de transformação do teu futuro, da tua família enorme. Mas eu já quero deixar claro, tá? O Canadá é um pouco mais rigoroso quando o assunto é inglês. Então, enquanto o Duolingo ele é muito bem aceito nos Estados Unidos, no Canadá são menos
universidades que aceitam, embora o número esteja crescendo. Enquanto nos Estados Unidos você tem universidades que aceitam nota 90, 95, 100, 105, no Canadá costuma ser de 120 para cima, o que já exige um nível intermediário mais alto, para avançado. É óbvio, vocês sabem que a Moove tem curso para isso, a gente ajuda a se preparar, mas é importante você entender que nem sempre vai aceitar Duolingo e quando aceitar a nota é maior. Então é preciso que você esteja mais preparado. Além disso, o financiamento estudantil ele não é aceito de forma ampla por todas as universidades. Das universidades que aceitam, algumas delas só aceitam que o financiamento estudantil ele cubra a tuition da universidade, mas não o teu custo de vida. Uma ou outra vão aceitar o custo de vida, a gente pode ajudar a identificar isso, mas é importante entender que ao contrário dos Estados Unidos, onde o financiamento estudantil ele é amplamente aceito para cobrir todos os custos de vida mais da universidade, no Canadá algumas universidades vão impor alguma restrição nesse sentido e pode ser que você precise comprovar um pouco de renda, ou então você flexibiliza os seus critérios e vai para aquelas universidades que aceitam financiamento estudantil para o valor inteiro. Bom, não se preocupa com isso, a Moove, a minha empresa, ela é responsável por cuidar de tudo isso por você, a gente vai fazer todo o teu planejamento acadêmico, a gente vai aplicar para o visto e aí vem uma outra novidade legal pra caramba, o visto. Para você ir para o Canadá, você não precisa de entrevista. Isso é verdade. Pode ser que eles solicitem? Pode, mas é uma exceção da exceção. A regra é que você faz uma aplicação online, recebe a resposta online e não precisa passar por uma entrevista. Que tira um pouco daquele estresse, toda aquela preparação e tal. É um processo mais fluido, sabe? Então são vários os benefícios que eu falei aqui. Vale a pena você assistir o vídeo de novo, vale a pena você ir para a live que eu vou apontar no final desse vídeo. Mas de verdade, quando eu penso em característica dos vistos, é um visto assim, extremamente completo, extremamente funcional. Continuo achando que se para você os Estados Unidos funciona, muito mais país vem para os Estados Unidos, vem viver essa jornada aqui, não tem nem comparação com nenhum lugar do mundo. Mas, dentre as outras opções, o Canadá é realmente uma das opções que vai te permitir viver uma vida mais completa. Faz sentido o que eu tô falando? Então, pra você que se interessou e ficou até o final do vídeo, até uma última novidade. A gente tá lançando esse produto e estamos muito empolgados com as possibilidades que ele traz. Por isso que, exclusivamente, agora no mês de outubro, nós estamos dando incríveis 50% de desconto nessa mentoria. 50%. Esquece Black Friday, esquece qualquer coisa, não vai ter nada que seja parecido com isso. Nunca teve na história da Moove, não vai ter de novo. Isso daqui vale até o dia 31 de outubro ou até os primeiros 30 novos estudantes contratarem a nossa mentoria. Pode ser que dure até o dia 31. Eu não acho que vai durar pelo ritmo que as coisas estão andando. Então a probabilidade de que acabe nos próximos dias é significativa. Mas, bom, se você assistir a live, você vai ter muito mais informações que você precisa. E o que falta para você fazer é ir na descrição ou no comentário fixado aqui do vídeo. Clica no link, lá você vai ser levado para o nosso site, preenche um formulário com 4 perguntinhas, 5, envia e você vai receber depois um WhatsApp com o nosso time para poder entender sobre o teu projeto, para fazer uma reunião com você, te explicar e você poder começar a mentoria e tentar aproveitar esse 50% de desconto que você tem a minha palavra, ele nunca mais vai voltar. Então aproveita e não confia no dia 31 de outubro, porque eu não acho que chega tão longe. Beleza? Então, pessoal, bom, depois de várias semanas sem gravar vídeo, ter vocês aqui comigo de novo. Eu tô com muito planejamento legal. Vou, inclusive, gravar um outro vídeo aqui na sequência muito interessante sobre os Estados Unidos. Então já se inscreve aqui se você gosta desse mundo internacional, principalmente sobre os Estados Unidos, que é o que eu falo aqui no meu canal. Mas eu não queria deixar passar essa oportunidade, eu fiz questão de vir trazer pra vocês, porque embora a minha opinião pessoal ela é muito favorável aos Estados Unidos, eu entendo que tem pessoas que pensam diferente de mim, tem pessoas que estão buscando algumas características específicas que os Estados Unidos não está oferecendo, e que o Canadá dentro desse programa oferece, e eu fico muito feliz de poder trazer isso para vocês. Eu espero que isso daqui seja um primeiro passo para poder mudar a vida de centenas de famílias que vão confiar na Moove ao longo dos próximos meses para poder fazer esse projeto acontecer. Beleza? Quem sabe pode ser a sua. Então se você gostou desse vídeo, se inscreve, deixa o teu like aqui, porque isso aqui ajuda o algoritmo a entender e a divulgar esse vídeo para mais pessoas. E eu vou deixar aqui na tela então aquele outro vídeo da live que eu fiz no YouTube da Moove Vistos. A gente tem um outro canal chamado Moove Universe, onde o assunto lá ele é só sobre cursos universitários. Você pode seguir todos eles, mas clica aqui e assiste que você vai ter muito mais detalhes. É isso, pessoal, um abraço e até mais.